Bom, diariamente eu venho aqui falar com você sobre o Internacional e, na maioria das vezes, sobre o que acontece dentro de campo, dentro das quatro linhas, que é o principal em um clube de futebol. Isto é óbvio, isto é claro. Mas eu começo esse vídeo, antes da gente falar sobre o futebol, para falar um pouco sobre a política do Inter. Eu prometo que vai ser de forma muito rápida. Eu sei que é um assunto que muitos torcedores não se interessam, muitos torcedores não gostam, mas é essencial. A política do Internacional, seja através do Conselho Deliberativo ou do Conselho de Gestão, afeta diretamente no que acontece dentro das quatro linhas, no que acontece no espetáculo que é o futebol. E por que eu quero começar falando sobre a política do Internacional? Porque, como vocês sabem, nós temos eleições no final do ano. E a politicagem já começou no Internacional. Temos relatos deste final de semana de um evento consular já com candidato à presidência do Internacional. Um evento com os torcedores de um município, neste consulado, com ex-jogadores campeões pelo Internacional e também com uma campanha política aberta. Neste evento estavam dois jogadores, Alex e Nilmar, conforme os relatos, e também este candidato à presidência do Internacional. Inclusive, conforme relatos de alguns torcedores que estavam por lá, ele estava sendo tratado durante a maior parte do tempo como o futuro presidente do Internacional. Eu quero deixar bem claro, é democrático, democracia é isso, todo mundo pode fazer campanha como bem entender. Mas eu não gosto desta abordagem em eventos consulares. É algo que não me agrada, independente se for candidato A ou candidato B. E fala aqui, para quem não sabe, um torcedor do interior. Fui criado no interior, não tão próximo assim de Porto Alegre. Então, os eventos consulares, pelo menos na minha época, digamos assim, era para aproximar o torcedor do clube, já que muitas vezes não conseguia estar no estádio, não conseguia estar no Beira-Rio acompanhando de perto. Já estive em eventos consulares aqui na minha cidade, quando era criança, pré-adolescente, adolescente, com jogadores como Sobis, Diego e Diogo, Irã, Daniel Carvalho, e o foco foi sempre o Internacional. Se aproximar das taças, se aproximar dos jogadores, ter esta relação mais próxima com o clube. E eu fico muito triste, fico muito chateado em saber que isto, que sempre serviu tanto para realmente aproximar os torcedores que estão mais longe do Internacional, do clube, dos jogadores, dos ídolos, está sendo usado para palanque eleitoral. Não acho bacana, independente do candidato que for, do movimento político que for. Pode expor suas ideias nas redes sociais, nas páginas dos movimentos políticos, enfim, tem N maneiras de fazer isso. Mas, poxa, usar um espaço que deveria ser utilizado para aproximar o torcedor de ídolos como Alex e Nilmar, que são dois grandes nomes da história do Internacional, utilizar disso para fazer campanha política não é legal. Não acho legal. Mas enfim, só para avisar vocês então que a política começou de vez no Internacional, da mesma maneira como já ocorreu na eleição passada, muito forte nos consulados. Mas vamos lá então agora falar sobre o que acontece entre as quatro linhas, dentro de campo. Afinal, o Inter empatou com o Goiás nesse final de semana e atingiu uma marca preocupante. A segunda maior sequência sem vitórias na era dos pontos corridos. Já são 10 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. 10 jogos consecutivos sem vitória. E mesmo assim, com o empate contra o Goiás, aliado à derrota do Santos para o Atlético Mineiro, o Inter abriu mais um ponto de vantagem para a zona de rebaixamento. Neste momento, o Inter está a 5 pontos da zona de rebaixamento, ou seja, mesmo não vencendo, está se distanciando, mas tem essa marca realmente incômoda, segunda maior sequência sem vitórias da era dos pontos corridos. A primeira, a que está em primeiro lugar, foi em 2016, ano do rebaixamento do Internacional, quando o clube passou 14 jogos
sem vitória. E eu sei que tem alguns colorados mais alarmistas ou mais preocupados com eventual rebaixamento. E embora eu não acredite nisso, já falei por aqui várias vezes que a tendência é que o time evolua mais, tem bons jogadores para isso, tem, ao meu ver, um bom treinador para isso, mas eu fui atrás então das estatísticas. E conforme as probabilidades calculadas pela Universidade Federal de Minas Gerais, as probabilidades de rebaixamento de cada clube, neste momento o Inter tem 14% de chance de ser rebaixado. Isto vendo pelo lado ruim. Vendo pelo lado bom, os outros 86% de chance, ou a grande maioria da chance é de o Internacional não cair. Mas já que estamos falando de rebaixamento, também temos que falar de coisa boa. Sim, o Inter está sem vencer e é uma marca incômoda para o torcedor. Mas no empate contra o Goiás, o Colorado atingiu uma marca inédita neste ano. O Inter atingiu a marca de 4 jogos sem sofrer gols. Nas últimas 4 partidas, sendo 2 pela Libertadores e 2 pelo Brasileirão, o Inter marcou 3 gols e não sofreu nenhum. Ou seja, então a parte defensiva do Internacional está funcionando muito bem. Mas não adianta somente não levar gols. Também tem que fazer. E o Inter volta a campo, então, no dia 13, depois da parada para a data FIFA, contra o São Paulo no estádio Beira-Rio. Cheio de desfalques, mas tem que vencer, tem que voltar a marcar gols. E falando em data FIFA, o Inter teve 6 jogadores convocados para suas seleções nessa parada obrigatória, sendo 5 titulares do time. São eles Rocher, Vitão, Arangues, Johnny, Ener Valencia e Maurício. Então, destes 6, 5 são titulares. Metade do time titular do Internacional é selecionável, está em suas respectivas seleções. Vitão e Johnny, infelizmente por lesões, não poderão jogar, não poderão atuar, mas foram convocados. Então isso quebra também aquela teoria canalha e mentirosa de que o time do Internacional neste ano é o pior da década. É o pior time dos últimos tempos. Inclusive teve gente dizendo que este time do Internacional, que tem 6 jogadores convocados para seleções, é pior do que o de 2016, que foi rebaixado. Teve gente que disse um absurdo desses. Repito, 6 jogadores convocados. E teve gente vendendo essa narrativa canalha de que é um dos piores times da história do Internacional. Eu não sei o que é pior, se são os canalhas que mentem deliberadamente sobre isso ou meia dúzia que, me desculpe, de trouxa que acredita nesse tipo de comentário. O Inter não tem o melhor time do Brasil, o Inter não tem o melhor elenco do Brasil, mas tá longe, muito longe de ser o elenco ruim. E mais longe ainda, aliás, sem chance nenhuma de ser o pior elenco da década. Teve gente, inclusive, dizendo o pior elenco do século. Enfim, os enormes absurdos e as coisas vão sendo desmascaradas com o tempo. Com este elenco, cheio de jogadores de seleções, o Inter está numa semifinal de Copa Libertadores da América. Semifinal que não disputava há 8 anos. E antes de encerrar o vídeo, eu te convido a comentar aqui embaixo o que tu acha destas movimentações políticas em consulados do Internacional, em eventos consulares. O que tu também acha do elenco do Inter? Comenta aqui embaixo e vamos trocar aquela ideia. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!